Bom, tudo bem, pessoal? Vamos prosseguir no nosso curso de Matemática 3, mas agora nós vamos entrar na parte de integração por partes. Até aqui eu revisei com vocês integrais indefinidas, integrais definidas, área e o teorema fundamental do cálculo, que fala sobre a derivada integral, a relação de ida e volta entre elas, que são funções complementares. E passei também para vocês a integração por substituição, que nós usamos em casos de funções compostas, quando nós temos aí um g dentro de um f, precisamos derivar, e aí ela vem, proveniente a integração de substituição da regra da cadeia. Agora nós vamos passar para a integração por partes, Qual que é a diferença? Aqui nós vamos utilizar muito esse método para quando nós temos mais de uma função explícita, quando nós temos produto de funções. Lembrem que até agora nós vimos diversas regras de integração, como do exponencial, do logaritmo, da soma, da subtração, porém nós não vimos nenhuma regra equivalente para produtório. Vocês podem lembrar lá que para a derivada nós temos uma regra do produto. Quando f vezes g é multiplicado e nós queremos a derivada grande desse termo, nós temos uma regrinha a ser seguida. No caso da integração, quando nós tivermos problemas similares, a gente vai ter uma regra também derivada da regra do produto. Então eu vou passar para vocês a integração por partes e vou tratar alguns exemplos, tudo bem? Bom, então como eu falei para vocês, esse método é uma forma de resolver as integrais a partir da regra do produto, que a gente utiliza lá em Matemática 2 para derivar. Então, da mesma forma que a derivada do produto de função não é igual ao produto das suas derivadas, tá? Lembrem-se disso, a gente vai ver que a integral de um produto de funções não é a mesma coisa que o produto das suas integrais. Tá? Então, aquela regra direta da soma e da subtração não pode ser aplicada no caso da multiplicação. Vamos partir dessa regra do produto para as derivadas, que a gente vê lá. Como eu falei para vocês, se eu tenho f de x vezes g de x e eu quero derivar esse risquinho aqui, isso daqui não vai ser a derivada de f vezes a derivada de g. Eu não posso chegar diretamente nesse resultado. Na verdade, a derivada desse produto vai ser g vezes a derivada de f mais f vezes a derivada de g. Tá? Essa aqui é a regra do produto para as derivadas. Se a gente quiser explorar essa regra no caso das integrais, como que a gente pode fazer, Vamos partir aí de uma solução mais simples. Tira a integral disso tudo. Então eu passo aqui o símbolo da cobrinha para o primeiro termo, para o segundo e para o terceiro. Notem, antes de mais nada, que nesse primeiro termo aqui, já de cara eu posso aplicar o teorema fundamental do cálculo. Por quê? Eu estou integrando uma derivada, tá, gente? Quando eu uso esse risquinho ou d de alguma coisa em relação a dx, eu estou fazendo coisas equivalentes, só estou mudando a notação. Então, nesse caso, a integral de uma derivada desse produto é o próprio produto. Ah, mas por que, Michel? Notem. Uma coisa é eu falar que a derivada de um produto não é igual ao produto das suas derivadas. Outra coisa é eu falar que a integral de uma derivada é a própria função. Isso daqui, o teorema fundamental do cálculo, ele me dá suporte. E aqui a gente mantém as integrais. Então, seguindo, vejam bem, o que eu vou fazer? Essa cobrinha e esse d de x vão sumir, tudo bem? Bem como essa derivada, e eu vou ficar com esse termo. E esses dois aqui vão continuar com a integral. Eu vou reordenar. O termo que estava à esquerda eu passei para a direita, então ele pulou a cerquinha aqui do igual, tudo bem? E esse termo aqui, ele veio negativo. A gente tinha antes aqui um somatório, ele vai para lá negativo. Tudo bem? Beleza. Simplificando, então, a gente tem essa igualdade. Veja bem, pessoal, se eu tenho um produto de funções, a integral de fx g' de x dx ela é igual ao produto dessas funções menos a integral de gx f' de x dx. Tudo bem? Mais uma vez, notem que isso daqui é simplesmente a manipulação dessa última equação do slide 4. Por quê, Michel? Eu vou manter esse cara aqui, tudo bem? E esse g f' de x
ele vai passar como? Ele vai passar negativo, pulando novamente a cerquinha da igualdade. Tá? E esse cara se mantém aqui. Eu só estou trocando a ordem dos termos, mas não afetando em nada a equação em si. Então, eu consigo chegar nessa especificação. Ah, Michel, você trabalhou essa integral aqui, cortou com d de x e tirou a derivada, né? Porque a integral de uma derivada é a própria função. E as outras duas, tá? Notem que aqui não tem mais nem a linha, nem a cobrinha da integral. Mas e essas duas que ficaram a cobrinha? Por que eu não resolvi elas? Porque vai depender diretamente das funções, tudo bem? Essa integral aqui, f de x, g' de x, eu preciso ter uma noção das funções para eu conseguir resolver ela. Eu não tenho uma forma generalizada aqui direta, tudo bem? O que eu posso dizer para vocês então é, a regra do produto no caso de integrais, ela pode ser resumida nessa expressão. Agora vamos fazer um raciocínio similar ao que eu fiz lá na integração por substituição. Eu vou substituir o f de x por u, só que agora o g de x vai virar v de vaca, tudo bem? Então, o que acontece? Eu não tenho mais só uma expressão em função de u, d de u, agora eu tenho v, d de v também. Então, se f de x é u e g de x é v, dv em relação a x é g' de x e du dx é o f' de x, tudo bem? Então, notem que agora eu não trabalho só com o u, eu tenho o v também nessa jogada. Então, essa primeira expressão aqui de cima pode ser resumida dessa forma aqui final, quando eu substituo. A integral de u em relação a v é simplesmente u vezes v menos a integral de v em relação a u. Isso daqui pode parecer feio e enjoado, mas isso aqui vai ajudar a nossa vida muito para a gente resolver algumas integrais mais complicadas. Tudo bem, gente? Então, note que essa fórmula da integração por partes ela vai expressar a integral original em termos de outra integral, tá? Antes, na integração por substituição, a gente tinha simplesmente fu d de u, quando a gente chegava nisso a gente resolvia. Agora eu tenho a integral expressa em relação a um produto e outra integral negativa, tudo bem? Então, dependendo das escolhas de u e d de v, pode ser mais fácil a gente calcular essa segunda integral. Vale o procedimento que eu estou seguindo aqui com vocês. D de v deve ser a parte mais complicada do integrando, que se ajuste a uma fórmula básica de integração. E u, o fator restante, tá? Por quê? A gente vai integrar dvu, u vezes v é uma coisa simples de fazer, e a integral de v, d de u. E u deve ser a parte do integrando cuja derivada é uma função mais simples do que a própria u. Tudo bem? dv é o fator restante. Tá? Isso daqui é só um procedimento para vocês se atentarem. Mas a grande novidade na integração por partes, gente, é que a gente tem uma regra explícita para escolher u. Tudo bem? Primeiro, se tiver logaritmo, u vai ser logaritmo. Não tem logaritmo, então você procura uma inversa trigonométrica. Não tem, tenta uma algébrica. Se não tiver também uma trigonométrica e, por fim, uma exponencial. Então, existe uma ordem de preferência para você escolher u. Lembrem que na integração por substituição a gente ficava mais perdido, assim por dizer, porque você precisava bater o olho, ter uma noção das integrais ali e fazer para ver quem substituía. Aqui, para a gente escolher u, a gente tem uma regra que vai funcionar como uma colinha para a gente. Eu gosto de decorar isso com essas iniciais aqui, que eu coloquei em negrito. LIAT, tudo bem? Logaritmo, inversa trigonométrica, algébrica, trigonométrica e exponencial. Essa vai ser a ordem que a gente vai procurar respeitar para conseguir resolver essas integrais por partes de uma forma mais simples, por assim dizer. Tudo bem? Bom, então, antes de passar para os exemplos, retomando, o que eu falei com vocês até agora. A integral por substituição, a gente viu na aula passada. Tudo bem? Você escolhia u, d de u, fazia os ajustes, reconfigurava ali e resolvia, depois você substituía no final. Ela é uma boa alternativa para quando a gente tem uma questão parecida à regra da cadeia. Tudo bem? A gente faz a substituição. Quando a gente tem funções compostas e precisamos utilizar essa regra da cadeia. Já no caso de produto de funções, a gente precisa passar para a integração por partes. Tudo bem? Que vai ter uma lógica similar, mas a fórmula agora ela vai derivar diretamente do produto, da derivada, como a gente viu em Matemática 2.
tá? Então a gente vai usar agora uma fórmula um pouco mais complicada, mas que vai facilitar também a nossa vida. E com a grande questão que existe uma regra de preferências para você escolher o seu U, tá? Vamos fazer alguns exemplos para ver se fica mais claro. Supondo aí que eu tenho integral de x ao cubo vezes ln de x. Tudo bem? Eu tenho duas funções distintas sendo multiplicadas e eu quero a integral disso em relação a x. O que eu vou fazer? Primeiro, qual que é a minha ordem de preferência? Logaritmo, inverso trigonométrica, algébrica, trigonométrica, exponencial. Eu tenho logaritmo? Tenho. Então aqui eu já escolhi o meu U. Tudo bem? O meu ln de x eu vou chamar de U. Se U é ln de x, du dx é o quê? 1 sobre x. Tudo bem? E agora, como eu falei para vocês, a parte mais complicada, ela deve ser o que a gente chama de dv. Então, o meu dv vai ser o que sobrar, x ao cubo d de x. Se o meu dv é x ao cubo d de x, significa o quê, pessoal? Que o v, né, a minha função v, ela vai ser x à quarta sobre 4. Tá? Ah, Michel, mas esse aqui não tem ali em cima, não entendi o que você fez. Notem o seguinte, dv é igual a x ao cubo dx, que é o que sobrou quando eu tiro o logaritmo. Como que eu faço a partir dessa igualdade para encontrar o v, gente? Tudo bem? Ora, eu passo o dx aqui dividindo. dv dx é x ao cubo. Então eu sei que a derivada de v em relação a x é x ao cubo. Como que eu encontro v? Eu tiro a integral disso. Tudo bem? A integral de x ao cubo é x à quarta sobre 4. Então eu encontro aqui que o meu v vai ser x à quarta sobre 4. E aí, o próximo passo é qual, gente? Olha, eu escolhi o meu dv, escolhi o meu u com base no critério. Eu vou aplicar literalmente essa fórmula, porque eu vou te perguntar o seguinte. Você tem u? Tenho, Michel. Você tem dv? Tenho. Então, você também tem u e v? Tenho. E você tem v e du. O que a gente faz? Aplica essa fórmula e depois a gente resolve as integrais. Olha aqui. X ao cubo ln de x dx. Essa integral vai ser o quê? Ln de x vezes x à quarta sobre 4. Porque é u vezes v menos a integral de quê? X à quarta sobre 4, 1 sobre x dx, que é quem? É v vezes d de u. Tudo bem? Então, eu escolho u e v, encontro d de u, d de v e substituo naquela fórmula grande ali. Nossa, Michel, mas essa fórmula é horrível, ela é muito grande, precisa decorar isso daqui? Precisa, literalmente. Ou você decora, né? Ou a gente pode ir para uma parte mais fácil, né? Que é a dedução. Você parte dessa fórmula aqui e deriva até você chegar nela. Tudo bem? Você tem as duas opções. Você pode decorar isso daqui tudo, ou você pode partir da regra do produto e fazer as derivações aqui, né? Esses 1, 2, 3 passinhos até chegar na fórmula. Tá bom? Beleza. Então, se eu tenho essa igualdade, né? O que eu vou fazer? Eu vou resolver esses termos aqui, tá? Por quê? O que eu queria era a integral de x ao cubo ln de x dx. Eu tô vendo que essa integral vai ser igual a esses dois termos aqui. O primeiro eu não preciso resolver. Vocês concordam comigo? Não tem nenhuma integral, nenhuma derivada, não tem nada aqui. Aqui é simplesmente ln de x, x à quarta sobre 4. Menos a integral de x à quarta sobre 4, 1 sobre x dx. Eu só preciso resolver essa última integral para chegar à solução. Qual que é a integral desse último termo aqui, gente? Eu vou cortar o x com esse quarto aqui, tá? Vai ficar a integral de x ao cubo e o 1/4 eu vou tirar para fora da integral. Então, qual que é a integral de x ao cubo? É x à quarta sobre 4, vezes 1/4, x à quarta sobre 16 mais uma constante. Então, essa forma final aqui é a solução da minha integral. Tudo bem? Ok? Podemos passar? Todo mundo conseguiu? Espero que vocês tenham conseguido compreender que a gente saiu dessa expressão, escolheu u dv, né, que obviamente vai nos dar d de u e v, aplicamos essa fórmula aqui que eu mostrei, e aí a gente resolve só essa integral. Ah, Michel, mas tem duas integrais, por que você só resolveu uma? Porque essa primeira aqui é o que a gente quer resolver.
E eu sei que isso aqui é igual a essa diferença. Então, na verdade, essa solução é igual a isso. Tudo bem? E essa integral é justamente a integral original do problema, que a gente não consegue resolver diretamente. A gente precisa quebrar ela em duas partes e resolver essa última. A minha solução final, então a integral de x ao cubo ln de x em relação a x é ln de x vezes x à quarta sobre 4 menos x à quarta sobre 16 mais uma constante. Beleza, pessoal. Vamos seguir então agora para o exemplo 2. Vamos supor que eu quero agora integrar x vezes o exponencial de x d de x, tá? Vamos voltar lá para a nossa regrinha LIAT, logaritma, inversa trigonométrica, algébrica, trigonométrica e exponencial, tá? Isso, novamente, para a gente escolher a função u, tudo bem? Tem logaritmo aqui? Desculpa, tá? Aqui não tem logaritmo. Tem inversa trigonométrica? Não, você não está vendo nenhum seno, cosseno, nem tangente, nem nada. Tá? Tem algébrica? Tem esse x aqui. Ó. Então, eliminei as duas primeiras opções, cheguei na algébrica. O u pode ser representado como uma algébrica que é igual a x. Se u é igual a x, d de u em relação a d de x é quanto, gente? É 1. É simplesmente a derivada de x. Tudo bem? E aí, o que eu falei para vocês que a gente faz? Escolhi o u, que é x, o resto vai virar o d de v. Então, o d de v é exponencial de x em relação a x. Novamente, se a derivada de v em relação a x é exponencial de x, qual que é a minha função v? Qual que é a integral disso? É o próprio exponencial de x. Tudo bem? O v vai ser a integral desse termo aqui, que vai dar o próprio exponencial. Então, notem, eu escolhi u, escolhi d de v, sei qual que é d de u, d de x e sei qual que é o v. Tudo bem? Tem todos os nossos elementos, né, para aplicar a fórmula. A gente novamente vai aplicar essa fórmula aqui. Tudo bem? Integral de u, d de v vai ser uv menos integral de v, d de u. Tá? O que a gente vai fazer então, gente? Vamos aplicar essa formulazinha e substituir. Então, essa integral vai ser x vezes exponencial de x menos a integral do exponencial de x d de x. Putz, aqui é mamão com açúcar, tudo bem? Esse segundo termo aqui, qual que é a integral do exponencial? Que eu falei com vocês lá na nossa aula de revisão. É o próprio exponencial. Então, é x exponencial de x menos o exponencial de x mais uma constante, tá? Ó, primeiro e segundo termos têm exponencial, eu posso isolar ele e deixar x menos 1 mais a constante. Então, notem, né? Tanto essa resposta aqui quanto essa são equivalentes, tanto faz qual que você vai dar. Aqui a gente deixa de forma mais compacta e mais elegante, assim por dizer. Tudo bem? Ok, espero que tenha ficado claro também. Vamos agora para um terceiro exemplo, tá? Beleza. Integral de ln de x. Tá? Você pode falar comigo, não, Michel, mas isso aí eu sei. Não, você não sabe. Essa que é a questão. Não confunda a derivada de ln de x com a integral. A derivada de ln de x, a gente sabe que é 1 sobre x. E aí, se fosse integral de 1 sobre x, é ln, não tem problema. Mas a integral do ln não tem nenhuma igualdade intuitiva assim, não. Tudo bem? Então, vamos lá para o nosso critério LIAT. Tem logaritmo? Tem. Então, u vai ser logaritmo. O que sobrou? Sobrou o d de x. Tá? Então, o meu dv vai ser d de x. Se o u é logaritmo de x, d de 1 em relação a d de x é 1 sobre x. E se o meu dv é dx, né? Eu pus um 1 aqui só porque acompanha, tá, pessoal? A mesma coisa que eu falar, ó, x ao quadrado mais 1 é a mesma coisa que 1 vezes x ao quadrado mais 1. O 1 sempre está omisso aqui, né? Ele fica omitido, mas ele acompanha o termo quando está sozinho. Se o meu dv é 1d de x, qual que é o meu v? É a integral de 1. Vocês concordam? Tá? Por quê? Eu passo esse d de x para cá, eu tenho que a derivada é 1, então qual que é a integral de 1? É o próprio x, tá? Tenho, então, escolhi meu u, tenho d de u em relação a dx, tenho meu dv e tenho meu v. O que eu faço? Substituo nessa expressão, novamente, aquela que a gente viu lá. Tudo bem? Então, a minha integral de ln de x, ela vai ser x vezes ln de x, né?
já que é u vezes v, menos a integral de 1 sobre x vezes x. Por quê, gente? Porque o meu v é x e o meu d de 1 é 1 sobre x. Tudo bem? Vezes dx. Quando eu faço isso daqui, eu tenho que essa integral, então, vai ser x ln de x menos a resolução dessa. Pô, aqui vai ficar tranquilíssimo também de resolver. Por quê? Corta x com x é a integral de 1, basicamente, tá? Qual que é a integral de 1, pessoal? É o x, tá? Se você integra uma constante, você tem a variável a qual você está integrando. Então, a integral de 1 dx é o próprio x. Então, a resolução desse problema é x ln de x menos x, que é a resposta dessa integral, mais uma constante que a gente está generalizando o resultado. Novamente, igual ao exemplo 2. Essa já é a resposta, mas como o x aqui está nos dois termos, se você quiser, você pode isolar ele e falar que a resposta é x vezes ln de x menos 1 mais a constante. Tanto faz se você der esse termo aqui ou esse final. Beleza? Ok. Vamos seguir também agora. Exemplo 4, né? A integral de x ao quadrado exponencial de x em relação a x, tá? Vamos para o nosso critério. Tem logaritmo? Não tem, tá? Vamos lá, são 5 possibilidades. Logaritmo, inversa trigonométrica, algébrica, trigonométrica e exponencial. Tem logaritmo? Não tem. Tem x ao quadrado exponencial de x. Tem inversa trigonométrica? Não tem também. Tem nada de seno e cosseno aí. Tem algébrica? Tem. X ao quadrado é uma função algébrica. Tudo bem? Então, no meu terceiro termo, eu já identifiquei o meu u. O u vai ser x ao quadrado. Como eu falei para vocês e retornando, o meu dv vai ser quem? Vai ser o resto que é mais complicado, que vai ser o exponencial de x vezes dx. Se o meu u é x ao quadrado, d de u dx, a derivada disso é 2x. Meu dv é quem? É quem sobrou, tá? A partir do momento que eu escolho o x ao quadrado, sobra exponencial de x dx. Então, eu vou escolher isso como dv. E integrando, né? Para achar v, eu tenho simplesmente o exponencial de x. Mais uma vez, achei u, achei dv, achei v, achei du. Posso fazer o quê? Posso substituir naquela igualdade lá. Tudo bem? Só que notem agora vai ter uma pequena especificidade. Por quê? O primeiro termo, né, que vai ser u vezes v, x ao quadrado é de x, já está definido. Mas o segundo é menos integral de 2x exponencial de x dx. E aí eu pergunto para você, você consegue resolver isso daqui? Não. Por que você não consegue resolver isso daqui diretamente? Porque é praticamente a mesma função que você está derivando. Tudo bem? Só que a diferença é que agora, ao invés de você ter o x ao quadrado, você reduziu o grau de x. Você tem 2x exponencial de x dx. Nesse caso, a gente tem novamente um produto de funções. Então, eu vou ter que aplicar pela segunda vez a integração por partes. Estão vendo como que a coisa pode ir ficando cada vez mais complicada? Eu estou fazendo uma integração por partes, em que, para eu resolver, eu preciso fazer uma segunda integração por partes, tá? Então, vamos agora focar nessa integral aqui. 2 vezes x é de x dx, tá? Vou fazer o quê? Vou fazer a mesma coisa, tá? Só que notem que x é x, a gente resolveu no exemplo 2, tá? Então, só para facilitar, a única diferença desse exemplo 2 para isso aqui que a gente está vendo no exemplo 4, gente, é que tem um 2. Só que o 2 na integral, o que acontece com ele? Ele sai do operador, tá? Então, eu tenho 2 vezes a integral de x é x, d de x. Nosso exemplo 2, a gente chegou que a solução para essa integral é exponencial de x, x menos 1 mais a constante. O que eu vou fazer aqui? Eu vou justamente colocar esse resultado vezes 2. Tudo bem? Por quê? Porque tem o 2 para fora. Então, esse resultado a gente já tem pronto. Se você não entendeu muito bem como que eu cheguei nisso daqui, volta lá no exemplo 2. Beleza? Então, se eu tenho o resultado dessa integral, eu vou substituir ele aqui e vou
recursivamente chegar ao resultado da primeira integral que eu tentei solucionar, tá? Já que isso daqui é uma expressão que eu não preciso trabalhar, e essa integral, o resultado é esse aqui, o que eu vou fazer? Eu substituo lá e vou ter então que a integral de x ao quadrado é de x dx, ela vai ser simplesmente x ao quadrado exponencial de x menos 2 vezes o exponencial de x, né, vezes x menos 1. Tá? Mais uma constante aqui que ficou faltando aqui para mim, a digitação, tá? Foi erro meu de digitação, mas eu pus ela aqui embaixo, tá? Novamente, Michel, se eu já parasse aqui colocando um mais c, já estaria certo? Já estaria certo. Só que a gente pode deixar de uma forma mais elegante, né? Já que os dois termos têm e de x, a gente isola ele e coloca e de x, x ao quadrado menos 2x mais 2, mais a constante. Então, esse é o resultado desse quarto exemplo, que é uma integração por partes. Novamente, recapitulando, para a gente resolver ele, pessoal, a gente precisou abrir uma integração por partes e dentro dela abrir uma segunda. Você pode falar comigo, nossa, Michel, mas isso é estranho, é difícil, é complicado, mas lembre-se que lá em derivada a gente já fazia isso. Tudo bem? Vou dar um exemplo. Se você tivesse um produto de uma função multiplicado, né, aí por um quociente, você tinha que abrir o produto e depois a derivada daquele quociente. Vocês lembram que a gente pode aplicar uma regra de derivação em cima da outra? Ou então vamos supor que você tem uma função composta que a interna dela é um quociente. Você aplica a regra da composta e depois resolve a derivada do quociente. Aqui é a mesma coisa. Você vai aplicar a regra da integração por partes e dentro dela vai aplicar mais uma vez para esse termo que sobrou aqui. Por quê, Michel? Porque você não consegue resolver isso daqui de outra forma. Tudo bem? Beleza, pessoal. Então vamos aqui caminhar para o nosso último exemplo, que aqui eu coloquei para vocês algo que a gente já fez, que é a integral de ln de x, mas aqui eu estou colocando ela definida, tá? A mesma coisa, gente, que a gente viu lá na integração por substituição. Se você pode fazer uma integração por substituição, tanto para integrais indefinidas quanto para integrais definidas, você também pode integrar por partes para integrais indefinidas quanto para definidas. Não tem problema nenhum em você fazer isso, tudo bem? Então vamos lá, é o mesmo do exemplo 3, só que agora a gente tem o limite inferior e o limite superior. Vou escolher novamente meu critério LIAT, logaritmo, inverso trigonométrico, algébrica, trigonométrica exponencial. De cara, tem logaritmo? Tem. Então, meu u é ln de x, tá? Se o meu u é ln de x, d de u, d de x é 1 sobre x, e o que sobrou? Sobrou o d de x, que vai virar quem? O meu dv, que sempre é a parte complicada que sobra quando eu estou fazendo uma integração por partes. Tudo bem? Se o meu dv é 1dx, o meu v é simplesmente x. Vou resolver da mesma forma, tá? Notem que aqui eu vou ter a mesma solução que eu fiz lá no exemplo 3. Tudo bem? Quando eu resolvo isso daqui, notem que eu estou colocando os termos da integral definida por fora para a gente deixar para resolver isso por último, tá? A solução do exemplo 3 foi quanto, pessoal? X ln de x menos 1 mais uma constante, tá? Mesma coisa que vai acontecer no exemplo 5. X ln de x menos 1. Michel, mas cadê a constante? Lembrem que quando a gente faz uma integral definida, é uma subtração, tudo bem? Quando eu subtraio, a constante que é a mesma, ela pode ser cortada, tá? Então eu vou fazer o quê? Eu vou aplicar essa solução da integral ao e e subtrair essa solução ao 1, tá? O que eu vou encontrar aqui? Exponencial menos exponencial, que vai dar 0, menos 0 menos 1. Tudo bem? Isso aqui zera. Esse menos com esse menos fica mais, então a solução é 1. Então, a integral definida entre 1 e e, né, que é o número de Euler ou exponencial, para ln de x, ela é simplesmente 1. Tudo bem, gente? Tudo ok com isso? Bom, espero que sim, tá? Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês, tá? Esses 5 exemplos. As referências, novamente, né? Eu passo as mesmas, eu estou tentando seguir ao máximo que eu consigo o Chiang e o Simon Bloom.
E eu vou pedir para que vocês façam nessa aula agora, nessa terceira aula nossa, que vocês façam todos os exemplos novamente. O exemplo 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Por quê? Porque a integração por partes, vocês vão ver que ela é mais complexa quando a gente olha, tudo bem? Lá na substituição, era simplesmente você transformar em U e pegar o D de U. Aqui, a gente tem essa regra grande, tá? Que eu falei para vocês. Então, para aplicar isso daqui, para começar a lembrar desse critério aqui, LIATE, né, que é logaritmo, inversa, algébrica, trigonométrica exponencial, vocês precisam praticar. Tudo bem, gente? Então façam para mim, por favor, para fixar o conteúdo, todos os exemplos finais, tá? Vem do primeiro slide aqui, slide 9, slide 11, slide 13, slide 15 e o slide 19. Façam em casa sozinhos e depois vocês deem uma olhadinha se está batendo o resultado. Se não bater, por favor, não fiquem tímidos em me contactar, em tirar uma foto e mandar no e-mail, no telefone. Vocês podem fazer o que quiser. A gente pode combinar uma videochamada, inclusive, né, para eu atender as dúvidas de vocês. Mas não deixem de treinar e não deixem de me reportar, de me dar o feedback se está complicado, se não está, se está conseguindo acompanhar ou não. Beleza, pessoal? Então era isso, essa aula também é uma aula curta, né? Essa parte de integração que eu defini como o primeiro grande volume do curso é bem focado e a partir de agora a gente vai seguir, né, nas próximas aulas para álgebra matricial e cálculo de várias variáveis. Tudo bem? Era isso então na aula de hoje. Muito obrigado e até a próxima.